Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, mais de 80% das empresas, fábricas e centros logísticos são alugados, não são das empresas. Aqui no Brasil, mais de 90% são das empresas. O que faz sentido hoje? Você vender esses imóveis e locar para o investidor pagando 110 do CDI, 115 do CDI. Porque se você tem uma empresa que não rende mais que 6,5% ao ano aqui no Brasil, você está fazendo alguma coisa errada. A Coca-Cola fez esse galpão com dinheiro próprio, foi um galpão feito sob medida para a Coca-Cola. Então, o primeiro contrato de locação que está sendo feito é um contrato que você está comprando. Você está comprando o galpão da Coca-Cola, capitalizando a Coca-Cola e a Coca-Cola está pagando os aluguéis. Agora, com taxa de juros mais baixa, faz mais sentido ainda. Primeiro ano do fundo, a cota do fundo rendeu por volta de 20%, 21%. 20% valorizou? Valorizou 20% a 21%. Então, calma aí, a cota valorizou em um ano mais ou menos 20%. E pagava rendimento de 0,9 ao mês. Isso no primeiro ano, tá? Por exemplo, alguém que investiu, sei lá, 10 mil reais no comecinho, foi o primeiro investidor. Hoje está com seus 13.500, 14 mil reais aí. Bilionários, tudo bem? Assunto de hoje, fundo imobiliário, né? Tá todo mundo falando desse troço e a gente vai querer saber, é bom mesmo? Não é? É melhor do que comprar um apartamento? Ou isso tem muito mais risco? E aí quem a gente trouxe aqui? Telêmaco Genovese para falar do assunto. Para quem não sabe, ele criou um novo produto dentro dos fundos imobiliários. Imagine que eu trouxesse aqui alguém que criou o CDB, eu trouxesse alguém que criou o Tesouro Direto. A gente trouxe aqui o criador de um produto financeiro. Quem que a gente já trouxe aqui no canal? Henrique Breda, gestor da Alaska Black, né? Fundo mais famoso do país. A gente trouxe o Fausto Botelho, o maior analista gráfico aí de criptomoedas. E a gente está trazendo o Telêmaco Genovese. A gente traz aqui a nata da nata. Aliás, eu vou colocar o nome do meu filho de Telêmaco. Eu acho que você não deve fazer isso. Cara. Não, ele vai gostar, não vai sofrer bullying, vai dar tudo certo, não tem erro. Bom, mas antes da gente começar, o que a gente precisa fazer? Soltar a vinheta, né? Porque o nosso editor demorou mais de 4 minutos para fazer essa vinheta de 2 segundos. E se a gente não coloca, ele depois xinga a gente. Solta a vinheta. Bom, bilionários, a gente vai começar aqui a entrevista monstra, vai ser uma trilogia, a gente vai dividir em 3 vídeos, vai ser a entrevista mais completa, você vai ter uma aula aqui, você vai sair PhD em fundos imobiliários, então se inscreve no canal, senão depois você fica... mas eu não vi que você colocou o segundo vídeo. Claro, se não está inscrito, não tem como saber. Ativa a notificação, sininho, você tem que clicar lá, porque toda vez que a gente coloca um vídeo novo, já vai direto ali pro seu feed, você já fica sabendo que a gente colocou um vídeo novo, ou segue a gente no Instagram, Facebook, 1 Bilhão Educação Financeira, ou no nosso portal 1bilhão.com.br. Posso chamar de Theo, né? Lógico. Então a gente já é íntimo, né? Theo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Fabrício. Aliás, é a primeira vez que você vem num canal no do canal YouTube? do YouTube, sim. Primeira vez. Porque eu já te vi só na TV, né? Sim. No canal aberto, Canal mas no do YouTube... primeira vez. Obrigado. Demorou 6 meses pra gente conseguir convencer ele. Ele tá morando nos Estados Unidos, né? Ficou rico, foi pra lá. Então vamos começar aqui com o básico. O que é um fundo imobiliário? Basicamente, o que é um fundo imobiliário? Bom, Fabrício, um fundo, de uma maneira geral, é um condomínio. Tá? É um condomínio que todo mundo que quer investir aporta dinheiro. O gestor, no caso, investe em algo e esse investimento vai dar retorno para todo mundo que investiu, para todos os condôminos. Um fundo imobiliário nada mais é que um fundo, um condomínio, que esse gestor vai aportar, o recurso vai investir... O gestor é o síndico. O gestor é um síndico. Ele vai investir em produtos imobiliários. Tá? Então você entra no fundo imobiliário, você entra no fundo, faz o investimento e o gestor, em vez de comprar ativos financeiros, um CDB, um Tesouro Direto, enfim, alguns ativos financeiros que são mais normais, mais comuns do mercado, ele vai comprar ativos imobiliários. Tá. Qualquer ativo pode? Teoricamente, qualquer ativo pode, mas eu acho que os investidores têm que saber direitinho onde estão alocando. Tá? Hoje, por exemplo, o mercado de fundos imobiliários está olhando bastante parte de logística,
parte de shopping está voltando, agora todo mundo... Tem que ser imóveis comerciais? Não, pode até ser residencial. Pode ser residencial, mas a maioria geralmente é comercial. A maioria é comercial. Grande maioria é comercial. Você tem fundos imobiliários residenciais e de desenvolvimento, você pega uma construtora que quer fazer um desenvolvimento residencial, faz um fundo imobiliário, recebe aporte dos investidores e desenvolve o produto residencial, o imóvel residencial, e faz a venda para os moradores ou quem quer comprar aqueles apartamentos, vamos colocar assim. E aí, depois que é feita a venda, é distribuído os rendimentos, o lucro para todos os investidores, e os investidores saem com os recursos, com a rentabilidade do fundo. Então, isso seria um fundo imobiliário residencial. O comercial é mais, entre aspas, um pouco menos, não tem começo, meio e fim. Ele tem um começo e um meio. O fim dele é só quando há o final dos contratos de aluguel e você não quer mais renovar e você simplesmente vende os imóveis, ou você tem um fundo imobiliário também de desenvolvimento comercial. Então você pega um build-to-suit, por exemplo, para quem não está familiarizado com o que é build-to-suit, você tem uma empresa, pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa pequena que achou uma área e quer fazer um galpão logístico naquela área. Ele chama um parceiro financeiro e fala, olha, eu tenho interesse em ficar com aquela área e tenho interesse em montar um galpão logístico para mim. Refrigerado, um logístico refrigerado, ou um logístico de 3 andares, ou com um caminhão específico para ele. A entrada dos caminhões tem que ser de 4 metros de largura, enfim. O parceiro financeiro dele faz o projeto, e monta o fundo imobiliário para receber recursos dos investidores para montar aquele projeto para essa empresa, especificamente. Já está amarrado. Já está amarrado. O dinheiro vai para aquilo. Exato. Esse tipo de fundo, a gente até fala que existe uma curva J nesse fundo. Por quê? Porque o começo do fundo, você aporta dinheiro e no começo você só vê sair dinheiro do fundo. Você não tem a volta. Por quê? Porque aquela empresa não está pagando ainda aluguel. Entendi. Ele só está vendo o custo sair do fundo. Então o fundo está botando dinheiro na obra. Depois de um certo tempo, vamos colocar 12 meses, 18 meses, que é o normal de uma obra grande, essa logística, esse centro logístico fica pronto, a empresa vai e tem um aluguel, normalmente um aluguel de 10 anos, e ela começa a pagar o aluguel, já a rentabilidade sendo auferido esse um ano e meio que não teve rentabilidade. Então, a rentabilidade que dos próximos 10 anos leva em consideração esse um ano e meio que ficou parado o seu dinheiro. Entendi. Então você tem 11 anos e meio de dinheiro parado no fundo imobiliário investido durante 11 anos e meio, só que esse fundo normalmente, esses fundos imobiliários estão na bolsa. Essa é uma grande vantagem. Então, na hora que você quiser dar saída para esse fundo, você quiser vender esse fundo, você pode ir lá na bolsa e vender a cota do fundo. Cota, você pode vender a sua cota do fundo. E você recebe a rentabilidade mensal. Tem liquidez? Tem liquidez, dependendo do fundo, tem liquidez. A sugestão que eu dou para quem está investindo em fundos imobiliários hoje procure saber qual a liquidez do fundo no mercado. Procure saber também quem é o gestor do fundo, se o gestor tem track record de fundo imobiliário. O que é o track record? Um histórico de fundo imobiliário, bom histórico de fundo imobiliário. Principalmente se aquele projeto que ele está colocando é um projeto que você, às vezes é um projeto que é viável, mas você não compra esse projeto. Por exemplo, tem muita gente que hoje em dia não gosta de shopping. Tem algumas regiões do Brasil que ainda cabe shopping, que não cabe shopping de começar do zero, mas alguns fundos imobiliários estão comprando shoppings que estão prontos e estão sendo remodelados. Então a gente tem uma tendência a parte de shopping voltar a andar um pouquinho no Brasil. Mas tem alguns investidores que não gostam de shopping, porque de 10 anos para cá, foi o e-commerce, 7 anos para cá, você teve um grande problema nos shoppings no Brasil. Você teve uma rentabilidade muito baixa. Então tem gente que não gosta. Respeito, mas eu acho que um pedacinho de recurso voltado a fundo imobiliário você tem que ter nessa área de fundos de shopping. Enfim, fundo imobiliário você pode ter uma gama aí de sub-áreas para fundo imobiliário. Agora eu quero saber, você criou, eu acompanhei de perto, né? E você criar um produto financeiro, na verdade acho que eu só conheço você assim, que criou um novo produto. Primeiro fundo imobiliário de contrato atípico do país, que deu muito mais segurança. O que é um fundo imobiliário de contrato
atípico, qual a sua importância? Dá uma aula do que é um contrato atípico. Bom, vamos lá. Na verdade, a GGR, na época que eu era o CEO da GGR, ela criou esse fundo em 2016 para 2017. Foi o primeiro fundo 100% contrato atípico e multicedente. Ou seja, tinham algumas operações dentro, não era simplesmente uma operação. O que existia no mercado eram fundos imobiliários com algumas operações de contrato atípicos dentro, não eram fundos 100% contrato atípico, você tinha contrato típico e atípico, eu vou explicar a diferença entre os dois depois. Ou você tinha um fundo imobiliário com um imóvel só de contrato atípico, tá? O que a gente criou foi um fundo imobiliário com multi-contratos atípicos, com vários centros logísticos e fábricas, tá? O que é um contrato atípico? Normalmente você faz um contrato atípico quando você faz um build-to-suit. Então você tem uma empresa que achou essa área, como eu falei posteriormente, achou uma área que gostaria de ser criado um centro logístico nessa área, ou um centro refrigerado e tudo mais. Ela faz um contrato de 10 anos de aluguel, renovável por mais 10 anos. E esse contrato é um contrato atípico, ou seja, se ela quiser romper o contrato antes dos 10 primeiros anos, do 10º ano, ela tem que pagar de multa o contrato todo, até o final. Não existe aquele, no contrato típico que a gente está acostumado aqui no Brasil, quando você faz a locação de 5 anos, 6 anos, você tem uma multa de normalmente 3 aluguéis, a proporcionalidade de 3 aluguéis. Então, se você alugou por 6 anos, ficou 3, pediu para sair, você paga um aluguel e meio, que é a proporcionalidade, e sai do imóvel. No contrato atípico não existe isso. Se você tem um contrato de 10 anos e no 5º ano você pede para sair, você tem que pagar os outros 5 anos de aluguel. O fundo imobiliário e os cotistas, no caso nós que estamos investindo nesse fundo, vamos receber de qualquer jeito. Vão receber de qualquer jeito. Se ele quiser sair... eu não quero mais ficar nesse galpão que vocês comem. Todo produto financeiro que tem uma rentabilidade boa tem um risco. Sim. Qual é o risco desse fundo imobiliário de contrato atípico? São as contrapartes. Então, se a gente está falando de uma empresa que paga o aluguel para o fundo e essa empresa não tem o balanço tão bom e não tem, quando chegar no 4º ano, 5º ano, não tem condição de pagar o aluguel, que ela teoricamente está quebrada, aí é um risco que você tem, porque não adianta você tentar apertar a empresa, que a empresa não vai ter por onde pagar. Qual que é a melhor saída? Tirar a empresa de lá e ficar com o imóvel e tentar alocar para outra empresa. Esse é o único risco do contrato atípico. Tá. Mas eu já vou entrar numa outra questão. Você pode, por exemplo, colocar empresas AAA, por exemplo. Sim, foi o que a gente fez no começo da GGR, a gente colocou, no meio da GGR, a gente colocou só empresas AAA dentro do fundo. Empresas não só AAA, mas empresas muito boas, com um balanço muito bom. Tá? Eu falei, mas esqueci de explicar. O que é uma empresa AAA? É uma empresa que o melhor risco de pagamento. Empresa de primeiríssima linha. Primeira linha. Que dificilmente vão dar um calote. Na verdade, o menor risco de calote. Ambev estava, não estava? Ambev estava. Eu lembro nessa época. Então, Ambev é uma empresa AAA. Dificilmente a Ambev não irá pagar. Pode acontecer? Pode. Tem um risco? Tem. Mas é muito mais difícil, né? Então você tem que olhar isso. O fundo imobiliário de contrato atípico é mais seguro que um fundo comum, vamos dizer assim, típico, vamos dizer? Sim, sim. O Ambev, por exemplo, é um exemplo típico. A Ambev, quando a gente comprou o centro logístico da Ambev, no sul do país, a Ambev tinha feito um build-to-suit desse projeto. O investidor colocou dinheiro, ela fez um contrato de 10 anos e estava pagando. O investidor era uma família, na época, queria sair da operação e veio vender, na verdade a gente encontrou eles e compramos o contrato deles. Tá. Então na época a gente comprou um contrato de 8 anos e meio, de contrato atípico, renovável por mais 10 anos. Então hoje na GGR, no Covep, existe um contrato da Ambev que já correu há algum tempo, mas na época tinha 8 anos e meio e mais 10 anos de renovatória. Tá. O risco dessa operação qual que é? A Ambev, esse centro logístico da Ambev, inclusive, é um centro logístico completamente diferenciado. Você não consegue colocar lá, por exemplo, um centro logístico da Amazon, por exemplo. Foi feito para Ambev. A parte onde os caminhões chegam tem um pé direito maior, enfim, foi feito sob medida tailor-made para Ambev. Então, acho que até a gente brincava na época, se a Ambev sair de lá, a gente vai colocar Coca-Cola. Se a Ambev quebrar, tem que ser uma empresa de bebida. Se a Ambev sair de lá, a gente vai colocar, se ela quebrar um dia, a gente vai colocar uma outra empresa de bebida. Só que o risco da Ambev quebrar
É muito pequeno. Só se o pessoal parar de tomar cerveja, né? Que não é o caso, né? Por favor, né, gente? Não é o caso aqui, né? Existe uma outra possibilidade, por exemplo, eu fui lá, coloquei 1 milhão, mas 100 pessoas colocaram 1 milhão num fundo de contrato atípico, o fundo tem 100 milhões, certo? Certo. Aí eu chego para uma empresa, por exemplo, para Coca-Cola, falo, olha, Coca-Cola, esse galpão que você tem, eu quero comprar esse galpão que é seu e você vai me pagar um aluguel durante 10 anos e você vai se capitalizar porque eu vou te dar 100 milhões. Você não precisa pegar o dinheiro no banco. Existe essa possibilidade também? Também existe essa possibilidade, porque normalmente o que acontece? A Coca-Cola fez esse galpão com dinheiro próprio, foi um galpão feito sob medida para a Coca-Cola. Então, o primeiro contrato de locação que está sendo feito é um contrato que você está comprando. Você está comprando o galpão da Coca-Cola, capitalizando a Coca-Cola e a Coca-Cola está pagando os aluguéis. Isso é um jeito de você... vamos pensar o seguinte, qual é o core business, o que a Coca-Cola faz hoje aqui no Brasil? A Coca-Cola vende refrigerante e vende cerveja aqui do Brasil. O negócio dela não é imóvel, não é imobiliário. Então por que a Coca-Cola tem um imóvel daquele tamanho, um centro logístico daquele tamanho, que todos os centros logísticos da Coca-Cola são grandes, no nome dela? Não faz sentido. Então faz muito mais sentido ela vender esse centro logístico, esse imóvel, pagar o aluguel, usar esse dinheiro que ela capitalizou para investir em projeto logístico, para investir em projeto de engarrafamento, numa nova engarrafadora, numa nova planta. Tem que fazer investimentos na área dela, não ficar com o projeto imobiliário em cima dela, em cima do dinheiro imobilizado. Dinheiro imobilizado. Sim. Então isso não serve só para Coca-Cola, isso serve para todo tipo de ramo de atividade aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, mais de 80% das empresas, fábricas e centros logísticos são alugados, não são das empresas. Aqui no Brasil, mais de 90% são das empresas, não são alugados. Não tem lógica, um monte de dinheiro imobilizado, parado por parte das companhias que poderiam os fundos comprarem e essas empresas pagarem um aluguel para o fundo. Exatamente. É bom para todo mundo. É lógico. Aí você vai falar assim para mim, não, Theo, mas poxa, nos Estados Unidos a gente está falando de uma taxa de juros de 2,5% ao ano. Hoje está em 2,25%, 2,5% ao ano. Aqui no Brasil, a gente trabalhava em taxas de juros de 15%, 16%. Tá? Agora, a taxa de juros do Brasil, a 6,5%, quando bateu 9%, 8%, já começava a fazer bastante sentido você começar a desmobilizar seus imóveis e começar a investir no seu projeto, no seu core business mesmo, no seu projeto. Agora, com taxa de juros mais baixa, faz mais sentido ainda. Então esses números de mais de 90% da população, mais de 90% das empresas terem os imóveis em seus nomes, no seu balanço, não faz muito sentido com uma taxa de juros tão baixa. O que faz sentido hoje, você vender esses imóveis e locar para o investidor pagando 110 do CDI, 115 do CDI. Porque se você tem uma empresa que não rende mais que 6,5% ao ano aqui no Brasil, você está fazendo alguma coisa errada. Mas só você deixar seu dinheiro parado. Deixa seu dinheiro parado. Sim. Então, se a Coca-Cola não rende mais que 6,5% aqui no Brasil, tem alguma coisa errada. Então, vale a pena para ela. Pega o imóvel, vende o imóvel, começa a pagar aluguel e usa esse dinheiro do imóvel para investir na empresa, porque vai render mais do que os 6,5% ao ano. Sim. Agora eu quero saber se deu certo esse fundo imobiliário de contrato atípico. Quanto valorizou a cota em um ano, no primeiro ano? Vamos falar de números. Bom, no primeiro ano, a valorização do fundo... a gente lançou esse fundo em maio... Foi maio de 2017. Eu ainda estou com os números, os anos aqui para mim passaram muito rápido. Então eu tô meio... No primeiro ano do fundo, a gente lançou o fundo em maio, abril para maio de 2017. Primeiro ano do fundo, a cota do fundo rendeu por volta de 20%, 21%. 20% valorizou? Valorizou 20% a 21%. Eu estou sem os números aqui de cabeça, mas foi por volta de 20%. Com a garantia do imóvel, né? Diferente de você falar que valorizou 20% na renda variável, em ações. Sim. Foi uma valorização... Caramba, que porrada. Não, e fora isso... Eu nem vou ficar te perguntando 20%, aí você vai falar 20%. Senão vai virar um meme aqui, igual teve um da Globo. Fora isso, o fundo pagava rendimento mensal. Então eu estou falando da valorização das cotas na bolsa. Tá? Então você tinha um rendimento mensal que era por volta de 0,8, 0,7 ao mês. Como se fosse, vamos dizer assim, se fosse no mercado de ações,
Dividendos. Seria um dividendo. Dividendo. Que é o aluguel. Todo mês o fundo paga dividendos mensais, pagava 0,90 centavos por mês para cada cota investida. Hoje está por volta de 0,70, 0,65. E percentualmente 0,90 significa quanto? Na época, como o fundo foi lançado a 100, ele representava 0,9 ao mês. Então, como é? A cota valorizou em um ano mais ou menos 20%. E pagava rendimento de 0,9 ao mês. Isso no primeiro ano. Tá? Em dezembro... Por que você não me convenceu a entrar? Eu acho que você entrou um pedaço sim, mas tudo bem. Eu lembro que você entrou um pedaço sim. O fundo em dezembro de 2017, a gente fez uma nova captação. Por isso que ele não rendeu tanto no primeiro ano. Alguma coisa. Estranho, né? Tem uns fantasmas aqui. Era para ter rendido até mais no primeiro ano. Mas como a gente resolveu fazer a nova captação, uma segunda captação em dezembro de 2017 mesmo, o que aconteceu? A gente, os clientes, os investidores, ficaram meio com o pé atrás, porque o que aconteceu em 2017? Tá? Vamos relembrar, vamos voltar um pouquinho lá para trás. A gente começou esse fundo em novembro de 2016. Desde 2012, não era lançado nenhum fundo imobiliário com captação 400, ou seja, captação na bolsa, com um valor expressivo. Aí a GGR, que nunca tinha feito nenhum fundo imobiliário, a GGR foi inaugurada, foi fundada em 2010, só que a gente sempre tinha feito fundos de direitos creditórios e fundos de desenvolvimento, mas nunca tinha feito um fundo imobiliário, 100% imobiliário. Por quê? Em 2012, o investidor mais antigo, com mais experiência no mercado financeiro de modo geral, vai lembrar, em 2012 a gente teve a bolha dos fundos imobiliários. Então muitos fundos imobiliários estavam valendo na cota um valor superior ao valor de mercado dos imóveis, e aí houve uma bolha imobiliária que jogou os fundos, a cota dos fundos imobiliários muito para baixo. Então os fundos chegaram a perder 30% a 40% do seu valor de mercado. Isso de 2012 a 2014. 2015, 2016 foi um ano muito complicado, ainda o mercado se ressentiu um pouco desse problema que aconteceu com os fundos imobiliários. Em 2016, novembro de 2016, a gente começou a conversar dentro da GGR para vamos lançar esse fundo ou não, porque a gente ia ser um pioneiro no lançamento, depois de 5 anos, num fundo de uma captação tão expressiva. E a gente fez uma captação, a gente colocou uma captação de 150 milhões no mercado. Em abril para maio, quando a gente terminou a captação, a gente captou nesse fundo, foi 200 milhões a primeira captação que a gente fez. Mais do que vocês estavam querendo. Não, a gente colocou a captação de 200 e a gente captou 141. Tá. Então a gente não chegou a captar o total do fundo na primeira captação. Por quê? Muitos investidores não sabiam, tinham essa memória de fundo imobiliário não presta, deu errado. A GGR nunca lançou um fundo imobiliário e não via que a gente tinha um track record de imobiliário em outros produtos. E a gente teve uma dificuldade também muito grande em escolher um bom parceiro financeiro, porque na época os grandes bancos não queriam fazer fundos imobiliários por conta disso. E a gente fez uma parceria com a Capital Markets, com a CM Capital Markets na época, que é uma corretora espanhola, muito reconhecida fora do Brasil. Aqui no Brasil também é bem grande, mas não é tão grande quanto lá fora. E eles toparam fazer administração e custódia pra gente. A custódia, na verdade, desse fundo era no Itaú, é no Itaú ainda. E a gente fez a colocação de 141 milhões, isso em maio, abril para maio. Em dezembro, quando a gente foi fazer a segunda captação, o fundo já tinha rendido 20% na cota, mais os 0,90, 0,80 de dividendo. E nessa segunda captação, normalmente, o que você faz? Vamos captar com um valor inferior ao valor de mercado, porque precisa dar um ganho para os investidores novos que entrarem na primária, na oferta primária. E foi isso que a gente fez. A gente jogou, se não me engano, essa oferta primária para R$114, o fundo estava em 120. Tá. A cota caiu em dezembro. E a gente fez uma oferta de 250 milhões, se não me engano, e a gente captou 280. A gente captou mais do que a gente tinha feito de oferta. Bom, resumindo, o fundo fechou em janeiro de 2018 com quase 500 milhões de reais de valor de mercado, porque a gente captou no total 410 milhões, só que a cota estava em 120, 123. Por volta disso. Hoje eu vendi a GGR no começo de 2018, o mercado sabe disso, e
Hoje eu acompanho bastante o fundo. O fundo ele já chegou a bater R$140, hoje está em 134, 135, uma coisa assim. Eu saí de casa e não cheguei a ver quanto estava a cota. Então, por exemplo, alguém que investiu, sei lá, R$10 mil no comecinho, foi o primeiro investidor. Hoje está com seus 13.500, 14 mil reais aí na bolsa e está recebendo hoje a cota caiu, o dividendo caiu um pouco por conta de uma nova emissão. Aí eu não sei o que a gestora nova, os novos gestores estão fazendo, mas eu sei que o dividendo caiu um pouco justamente por conta da queda da taxa de juros, óbvio, e por conta também que teve uma nova emissão agora. E pelo último relatório da gestora, eu vi que eles não alocaram ainda 100% dos recursos em novos produtos, novos ativos. Então, por isso que caiu um pouco o dividendo do fundo. Mas o fundo está indo super bem, o fundo é um dos melhores do mercado hoje em dia. O GGRC11, vocês podem acompanhar na bolsa. GGRC11. Exato. A gente vai colocar depois no GC o código para quem quiser ir atrás. Desse fundo continua indo super bem. A minha sugestão de investimento aí, caso queiram, a pessoa que está do outro lado queira começar a investir em algum produto imobiliário com pouco risco. Esse fundo é um fundo que não tem muito risco da parte de contratos, da parte de risco imobiliário. Só pra gente finalizar aqui, Theo, sou leigo, não entendo nada, tô começando a entender um pouco o que é um fundo imobiliário, quero investir, como que é o passo a passo para eu conseguir investir em um fundo imobiliário? O que eu tenho que fazer? Bem básico, bem didático. Bom, o ideal é, primeiro, abrir uma conta numa corretora ou num banco que te dê acesso a bolsa, né, ao mercado financeiro, bolsa de valores, no caso. Na bolsa de valores você vai conseguir ver todos os fundos imobiliários listados, ou seja, todos os fundos imobiliários que estão com liquidez na bolsa. Tá. E aí você vai conseguir ver quanto que tem de liquidez na bolsa esses fundos. Só fazendo um parênteses, o GGRC11, eu não estou acompanhando ele tão de perto assim, mas eu lembro que ele estava batendo 3,5 milhões, 4 milhões de reais de liquidez diária. É uma liquidez muito grande para um fundo imobiliário. A liquidez, a gente vendendo e a gente comprando. Exatamente. Não adianta só ter um monte de gente vendendo se não tem comprador. Então o comprador, se a cota do fundo vale hoje 100 e eu estou vendendo a minha cota a 105 e tem um monte de gente vendendo a 105 a cota, se tiver um comprador só a 92, 93, esse comprador vai comprar a cota da pessoa, do vendedor que estiver mais desesperado, vamos colocar assim. Então esse cara vai comprar a cota melhor do que ela vale. Vai comprar mais baixo do que ela vale. Se você tem muito comprador e pouco vendedor, a cota vai subir. Vai ser o contrário. Então, o que é bom de olhar a liquidez? É para saber se tem muito comprador, muito vendedor e a cota não vai ser impactada por essa falta de liquidez. Muito comprador com pouco vendedor ou pouco comprador com muito vendedor. Tá. E na hora que você faz essa análise, na hora que você entra numa corretora, ela te dá acesso aos fundos imobiliários, você analisar qual é a melhor liquidez, uma das melhores liquidez, você analisar o ativo que tem dentro do fundo, quais são os imóveis que tem no fundo, se o contrato é atípico ou não é atípico, qual a duração do contrato, quem são as contrapartes, isso é muito importante. Às vezes você tem um contrato típico, que é o contrato do atípico, aquele contrato típico que eu já comentei. O típico é o fundo imobiliário comum, os primeiros que surgiram. Mas você tem um contrato típico de uma empresa AAA lá dentro. Só que essa empresa AAA, muitas vezes ela pode querer mudar simplesmente por mudar de local. Então ela está numa cidade que o ICMS subiu. Ela vai querer sair de lá e ir para uma outra cidade. Se você é dono do imóvel via um fundo imobiliário, você vai ficar com aquele imóvel parado. E isso é muito prejudicial ao fundo imobiliário. Principalmente também o ramo de atividade dos imóveis. Então, o ramo de atividade das empresas, se for um logístico ou uma fábrica, o ramo de atividade. Então, tentar evitar as empresas que estão na área de, principalmente, exportação, muita coisa que é trazida da China para cá, porque é uma empresa que não vai se segurar por muito tempo, enfim, alguns ramos de atividade que não são muito adequados para fundo imobiliário. A gente vai entrar nisso no próximo vídeo, segura aí, se você falar tudo a gente não tem mais o que perguntar aqui. Tá bom. Então vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui, a gente já vai começar o segundo, você não vai sair daí. Então, quem não está inscrito já se inscreve, esse é o primeiro de 3 vídeos. A gente também está no Instagram, no Facebook, 1 Bilhão Educação Financeira, ou no site 1bilhão.com.br. Encerrando o nosso primeiro vídeo.